Após a derrota para o Palmeiras dentro do Campeonato Brasileiro, o Inter foca suas atenções em duas questões. A primeira, para o mercado de transferências, onde precisa sanar carências importantes. E também na semifinal do Campeonato Gaúcho, neste domingo, lá em Erechim. O jogo também, gente, apontou algumas necessidades, porque podemos ter desfalques importantes a partir de lesões no grupo de Paulo Pesolano. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do nosso Colorado, então já chega, né, deixando o teu like, te inscrevendo aqui no canal, bora atualizar as últimas do Inter então, e quero começar falando justamente, né, sobre a busca do Inter por reforços na janela de transferências, né, afinal o jogo de ontem ficou um pouco escancarado, mais do que a gente já sabia sobre, né, a qualidade do plantel defensivo do Internacional. Ontem, né, claro, não estou aqui dizendo que não serve, que não presta, né, mas o nosso melhor zagueiro acabou tendo duas falhas graves, né? O Gabriel Mercado falhou em 2 gols do Palmeiras, o que culminou aí na derrota de 3-1. Até acho que o Inter não fez um jogo ruim, né? Se a gente olhar, né, o embate, o enfrentamento do Inter contra o Palmeiras, que tem um time infinitamente superior ao do Inter, se pegar, né, o mano a mano, provavelmente daria 11-0 Palmeiras ou 10-1. A gente sabe, né, que a diferença hoje é muito discrepante e até por isso, né, o campeonato do Palmeiras é um e o campeonato do Inter é outro. Dito isso, tá, o Inter tá focado agora para buscar um zagueiro e a ideia é ter um zagueiro já no jogo contra o Remo, no próximo dia 25, lá em Belém do Pará, né, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porque é um espaçamento, né? O Inter joga agora domingo contra o Ipiranga, jogo de ida das semifinais do Gauchão, lá em Erechim. E no outro final de semana, não se sabe ainda se sábado ou se domingo, o jogo de volta no estádio Beira-Rio para definir, né, quem será o finalista do Campeonato Gaúcho, tá? O Inter já vinha monitorando o mercado de zagueiros, mas a situação apertou depois de problemas físicos recentes, tá? O Juninho, no jogo contra o São Luís, saiu com desconforto muscular e segue em observação, tanto é que não foi relacionado para o jogo contra o Palmeiras. O Vitor Gabriel teve uma suspeita de lesão no adutor da coxa direita e muito provavelmente, né, não vai ficar à disposição para os 2 jogos contra o Ipiranga. E além disso, né, o Cleiton Sampaio é um jogador que está disponível para negociação, né, o que reduz mais ainda as opções aí do setor de defesa, não que a gente contasse com eles, né. Mas hoje o Inter tem, né, o Félix Torres, que pode atuar improvisado pelo lado esquerdo, como aconteceu ontem no jogo do Palmeiras, e até acho que ele fez um jogo razoável. O Mercado, que pode atuar na esquerda, e o Félix jogar na direita, e pode acontecer, né, aquilo que eu não gostaria que acontecesse, que é um resgate do Cleiton Sampaio para voltar a ser opção aí para o jogo contra o Remo, por exemplo. A direção quer encerrar o ciclo de contratações, né, com mais um zagueiro e um meio-campista. Lembrando, né, que o Kaique foi apresentado hoje, né, de forma oficial, já jogou ontem contra o Palmeiras alguns minutos, e o próximo anúncio deverá ser do Matheus Bahia, lateral esquerdo, que inclusive esteve, né, no estádio Beira-Rio ontem para acompanhar a partida em uma das cabines de imprensa lá no estádio Beira-Rio, tá? Então, o Inter está acelerando essa busca até pela necessidade que a gente tem de reforçar o elenco. Falando em planejamento e organização, se você é daqueles que acompanha o Inter em todo lugar, vai pegar a estrada para ir em Erechim, tem que saber se teu carro está em dia, né? Pagou IPVA? Licenciamento? Multa? Tem algo atrasado? Consulta de forma gratuita na Zapay, ZAPAY, meus parceiros aqui no canal, onde você fica em dia com seu veículo. E lembrando, né, lá no final da compra você pode, né, colocar o cupom COLAR20 que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixe agora o aplicativo da Zapay que está disponível aqui na descrição do conteúdo. Além da derrota para o Palmeiras e de tudo que a gente já falou, né, a derrota de ontem trouxe um outro problema que fala muito sobre o departamento médico do Internacional, né? O Vitor Gabriel, como eu disse, né, preocupa bastante. Ele saiu de maca após sentir, né, a coxa direita, foi atendido no gramado e fará exames, né, nessa sexta-feira para avaliar a gravidade. Ontem na coletiva eu questionei o Paulo Pesolano sobre a quantidade de zagueiros que o Inter tem e se ele já tem, né, um prognóstico de quanto tempo o Vitor Gabriel, que é um titular hoje do Inter, vai ficar parado. Ele disse que preocupa, mas que precisamos estar tranquilos. Ainda, né, a gente tem à disposição o Pedro Cauã, zagueiro que ficou, né, entre os profissionais, não desceu para treinar com o Sub-20, e pode ser que apareça, né, no jogo lá em Erechim, por exemplo, compondo uma zaga num time misto alternativo do Inter. Até acho que teremos ali, né, o Juninho e o, se tiver condições, claro, né, e o Félix Torres. Mas não dá pra gente descartar, né, um time um pouquinho mais jovem
até pela pouca quantidade de zagueiros, e a gente precisa ter caras aptos aí para jogar contra o Remo no próximo dia 25. Já o Paulinho, gente, sofreu uma pancada nas costas, tá? Ele até queria continuar no jogo, mas acabou sendo substituído pelo Pesolano. E eu imagino que ele não vai a Erechim, tá? E com isso abre um espaço para o Alan Rodrigues atuar, o Bruno Gomes também pode ser uma alternativa no meio campo, e o Aguirre entrando na direita, ou até mesmo o Bruno Henrique voltando a ser utilizado aí pelo técnico uruguaio. Tá? Então são vários probleminhas que o Inter tem aí nessa montagem, né, do jogo para lá no norte do estado do Rio Grande do Sul. Pro jogo de domingo, gente, 8h30 da noite lá no Colosso da Lagoa, né, a ideia é que o Pesolano mantenha a estratégia que vem sendo utilizada no campeonato estadual, dando minutos para os jovens e também recuperando o ritmo de quem precisa. Uma novidade que pode aparecer é o volante ganês Benjamin Arhin. Ele pode ser relacionado para esse jogo depois, né, de já estar recuperado de uma lesão muscular no posterior da coxa direita. Está em fase de retreinamento, mas mesmo com o retorno do Sub-20 é outro que também ficou treinando com o plantel principal. Ainda é cedo, tá? O Inter se apresentou hoje, tem mais um treino amanhã antes da viagem para Erechim, mas a tendência de time não deve fugir de Antony, Brian Aguirre, Félix Torres, Juninho, ou Cleiton Sampaio e Alisson, ou Bernabei, pode aparecer como titular de novo, Vijagra e Thiago Maia, Alex, João Vitor e Bruno Tabata, e na frente o Alejandro, é a tendência de nominata do Internacional. Tá bem? Esse jogo disponível para palpitar e se divertir, sabe aonde? Tu sabe, né? Lá na KTO, kto.bet.br. Sempre lembrando, né, gente? A KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos, então joga com responsabilidade. E para esquentar esse jogo da semifinal, a KTO ativou a chance extra, exclusiva para o jogo do Inter, tá? Então, oportunidade perfeita para a galera palpitar com mais tranquilidade, tá? Pode ser até R$20 em apostas grátis, caso a aposta não seja vencedora. Então, tu fez uma aposta, né, Inter e Ipiranga, não bateu, tu pode ter até R$20 para tentar de novo, tá bom? Então, vai lá, te registra na KTO, kto.bet.br, minha parceira aqui no canal, né? E eu agradeço sempre, né, a força da KTO comigo, tá bom? Chegou até o final? Deixa teu like, te inscreve, né, e hype o vídeo pra gente seguir, obviamente, atualizando as últimas do Inter. Amanhã já tô pegando a estrada rumo ao Erechim, e a gente vai estar lá, né, acompanhando o Inter, porque onde o Inter tá, o Colarzinho tá também. Tá bom? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!